Em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero ministrar uma mensagem que falou muito comigo nesses dias, e eu acredito fielmente que fala da nossa vida e que pode muito ministrar você essa noite, você que está assistindo essa mensagem, vocês irmãos em casa, irmãos presentes. E é uma história fascinante e que tem muito a nos ensinar. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth, lá no início da Bíblia, depois de Juízes, entre Juízes e 1 Samuel, está lá um livro com apenas 4 capítulos, mas que relata uma história extraordinária, linda. Livro de Ruth, capítulo de número 1, eu vou ler aqui apenas o versículo de número 16 e 17. Ruth 1, 16 e 17. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque te deixe e me afaste de ti? Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça isso, Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que lindo. Pai, obrigado por esse relato, obrigado por essa vida. Obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tua palavra. Ministra as nossas vidas, fala ao nosso coração. Conduza-nos e sara as nossas feridas, Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Trabalha em nós através da tua palavra, e que possamos, pós ela, estar edificados, consolados, sarados, transformados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O livro de Ruth se a gente for comparar com os livros, ou com um livro mesmo, seria um livreto, né, de 4 capítulos apenas, e 4 capítulos riquíssimos. Se o livro de Ruth fosse tirado do canon bíblico, desse conjunto de livros, e vendido separadamente em uma livraria, as pessoas debochariam pelo tamanho do livro, né? Porque 4 capítulos, pensa isso numa formatação das edições editoriais que nós temos aí, né? Não dá, edição de Ruth, capa dura, papel couché, aí você vai olhar, você 3 páginas, 4 páginas, né? Ou talvez mais, porque a formatação permitiria, mas um livro fino, que você lê numa sentada. Daqui, você pegou o ônibus aqui, antes de você chegar na Marginal Tietê, você acabou de ler o livro de Ruth, de uma história tão profunda. Mas a questão não é a quantidade, mas é o conteúdo, porque é uma história tão extraordinária, é uma história tão fascinante, e muitas pessoas ao redor do mundo e dos tempos dizem que o livro de Ruth é o mais lindo relato de amor que possa existir. Lindo isso. Eu tenho a oportunidade, o Senhor me dá a oportunidade de celebrar bastante casamentos, e eu não esqueci Carol, Arthurzinho, não esqueci Douglinhas, Michele, né, que eu tenho casamentos ainda para celebrar esse ano, em meio a tudo isso, né? E o interessante é que dos casamentos que eu celebro, e vocês que participam de cerimônias de casamentos, convites, quando nós recebemos, muitas vezes nós temos aqui Ruth, capítulo de número 16, no convite dos casamentos. O seu Deus é o meu Deus, para onde você for eu vou, estou contigo no abro, o negócio é louco.
E aí quando o negócio estreita, o casamento vai ruindo, aí você fala assim, poxa, cadê aquele versículo de Ruth? Cadê aquele amor tão incondicional? E o mais extraordinário é saber que esse amor tão bonito, que chega a ser o sonho de muitos casamentos, ter um amor bonito desse, não é um amor apaixonado, erótico, não é um amor físico, mas é o amor de uma nora pela sogra. Talvez isso que... ela riu ali, eu vi o olhinho dela fechando. O amor da sogra pela nora, da nora pela sogra. Não ri baixo, Verônica. Mas é engraçado isso. Gente, aí eu falei, aí quando eu falo assim, amor da nora pela sogra. Falei que a Bíblia é mentirosa, tá vendo? Não acredito na Bíblia. Mas é isso que torna isso mais lindo. O amor do genro pela sogra, Felipe. Que coisa mais bonita. Como o amor pode superar as coisas. E é uma inspiração tão linda, que muitos, como eu disse, enamorados, sonham e buscam esse tipo de afeto. E esse livro é um livro de superação, é um livro que mostra para a gente o poder do amor verdadeiro. Você quer uma lição de amor verdadeiro? Você quer saber como amar verdadeiramente? Você quer saber o que é de fato ser amado? Leia o livro de Ruth. Vai mostrar o foco do amor. O foco do amor não é o que o outro tem para me oferecer, mas aquilo que eu posso ser para ele. Olha que coisa mais linda. Não está nos bens que o outro possui, ou na segurança que o outro possui, mas naquilo que nós podemos superar juntos. É lindo. E o livro de Ruth, ele traz para a gente esse relato. E você sabe, o que eu quero trazer essa noite, eu não quero expor o livro de Ruth, porque para eu expor esse livro, eu precisaria pelo menos de 4 cultos, exposição no livro de Ruth, e a gente iria trabalhar cada capítulo, cada etapa, e seria muito, muito legal, com certeza, eu gosto disso. Porém, o que eu quero trazer aqui é um relato dessa história para as nossas vidas, de uma maneira que nós possamos aplicá-la e se alegrar com aquilo que Deus já tem operado em nossas vidas. E sabe de uma coisa mais legal do livro de Ruth, e o que me chamou mais atenção, e o que me chama mais atenção, para poder compartilhar com os irmãos, é que no livro de Ruth, é um livro que a gente vai ver na provisão de Deus, na ação cotidiana da vida daqueles que temem a Deus. Só que o livro de Ruth, ele tem algo muito interessante. Em nenhum momento a gente vai ver a passagem de "e disse Deus", e Deus disse. Porque é interessante que a gente vai ler na Bíblia e Deus vai direcionando o seu povo, Deus vai fazendo milagres, Deus vai fazendo coisas, e vai operando, e vai falando através dos seus profetas. Só que no livro de Ruth, a gente não vai ver nenhum milagre. Não tem nenhum milagre no livro de Ruth. No livro de Ruth não tem nenhum "eis que o Senhor disse". No livro de Ruth tem Deus manifesto na ação cotidiana daqueles que temem a Deus. Isso é lindo. E a história narrada nesse livro é de que em Belém havia um homem, Elimeleque, casado com Noemi, tendo eles 2 filhos, e vem a fome, vem uma escassez, as coisas começam a ficar difíceis em Belém. E o interessante que a palavra vai dizer para a gente, a tradução do nome Belém, da cidade de Belém, é casa do pão. Escassez na casa do pão. Que coisa louca! E Elimeleque, diante da escassez, da falta de chuva, da escassez da colheita, ele quer se prevenir. Ele sai da casa do pão, ele sai de Belém com a sua esposa e com seus filhos e vai para Moabe. Chegando em Moabe, ele estabelece estacas ali. Seus filhos se casam com mulheres estrangeiras. O interessante é que em nenhum momento
a gente vai ver a palavra de Deus, e disse Deus em sonho a Elimeleque, e Deus falou, e Deus ordenou. Não, ele quis sair, ele foi, ele fez. E o pior que a história vai dizer que eles viveram cerca de 10 anos ali em Moabe, e os filhos deles casaram com mulheres estrangeiras. Um casou com Ruth e outro casou com Orfa. E sabe o que essa história é interessante? Que essas noras se davam bem com a sogra. Era um relacionamento legal. Da onde não se esperava amor, veio amor. E acontece uma tragédia, Elimeleque morre. E pouco tempo depois morrem os 2 filhos também de Noemi, Quileon e Malom, morrem. Então ficam 3 mulheres viúvas, e uma em uma terra que não é a terra dela, já idosa. Dá a entender que ela é idosa da maneira com que ela se declara, que eu não posso mais ter filhos, não posso mais casar, eu estou fadada a uma vida trágica. E o interessante é que nesse contexto, saindo eles da casa do pão, saindo eles de Belém, porque queriam, às vezes a gente faz isso, às vezes a casa do pão dá uma escassez, não é verdade? Às vezes, olha o que nós estamos vivendo, negócios abalados, vidas, empregos desestabilizados, e às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Não, eu acho que ali vai ser melhor, acho que colar vai ser, mas e aí? E os infortúnios acontecem. Você acha que só Elimeleque teve dificuldade em Belém? Não, todo mundo teve dificuldade em Belém. A morte só pega os ímpios? Não, a morte alcança também os justos. Só que, diante de todas essas circunstâncias, Noemi ficou extremamente abalada com essas circunstâncias. O versículo de número 20, ela dá um relato de como ela se sentia. Capítulo 1, versículo 20 diz assim: não me chameis Noemi, que significa agradável, o nome dela, agradável. Aí ela fala assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que Mara significa amargosa, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela começa a associar a amargura da vida dela a Deus. Aí ela fala assim: não só isso, Deus não tem me dado somente amargura, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. O Senhor tem me dado amargura, o Senhor tem me dado pobreza. Olha isso, ela está associando a Deus. Aí ela fala lá, cheia a partir, vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chameis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Além da grande perca que ela tem dos bens financeiros, da viuvez, da perca dos filhos, da pobreza, ela também está abalada espiritualmente, porque isso é uma coisa que acontece quando as coisas acontecem ao nosso redor. O interessante é que ela não deixa de acreditar em Deus, ela acredita que Deus é poderoso, tanto é que ela chama o Todo-Poderoso. Deus tem poder? Tem, Deus é poderoso, Deus é o Senhor, mas acho que ele virou as costas para mim. Ela não deixa de acreditar em Deus, só que ela acredita que o mal que ela está vivendo é causado por Deus, e às vezes nós temos esse erro também nas nossas vidas. As circunstâncias, as adversidades ao nosso redor, muitas vezes fazem, não com que desacreditemos de Deus, mas com que fiquemos com raiva de Deus. Olha que coisa mais profunda, sentir raiva de Deus. Parece uma heresia, mas é o que Noemi expressa. A culpa é do Todo-Poderoso, foi Ele que fez. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, e coitada dessa mulher, que circunstâncias,
Ela foi obediente ao marido, foi embora, só que voltou sem marido, sem filho, pobre, sujeita talvez a mendigar. Pensa a cabeça dessa mulher como que está. Deus tem feito isso comigo. Eu vou viver essa vida, e ela declara como ela quer viver a vida. Ela quer viver uma vida amarga. Quando nós olhamos somente para as adversidades, a tendência que nós temos é de viver uma vida amarga. Quando nós olhamos só para as desgraças, e colocamos o cabresto, e focamos apenas no que está dando errado, nós temos a grande tendência de viver uma vida amargosa, sem desfrutar nada de agradável. Eu dei exemplos aqui no começo na reunião anterior, de como que nesses momentos nós vivemos muitas dificuldades, sim. Irmãos perderam o emprego. O Rodrigo é pastor aqui conosco, aqui na igreja, pastoreia. A Teca, enfermeira, se doa, ajudou a cuidar da Luzia nos dias que a Luzia estava com Covid. Agora a Teca deu positivo para Covid. E agora? Mas eu sou pastor, mas eu estou na igreja, mas eu me dou, mas estamos sujeitos a muitas coisas. Só que, vamos olhar para o quê? Servir a Deus não nos torna imunes de coisas que muitos de nós estamos sujeitos. Jesus, ele faz uma declaração muito interessante quando falam para ele de algumas pessoas que foram sacrificadas com sacrifícios de Herodes. Herodes matou algumas pessoas e misturou o sangue deles com os sacrifícios dele. Aí o que Jesus está querendo, o que as pessoas estão querendo dizer para Jesus é assim: será que essas pessoas não pecaram mais que a gente? Não foram merecedores? Aí Jesus fala, você lembra acho que no momento ali histórico, caiu uma torre, estavam edificando a torre de Siloé e algumas pessoas morreram, no meio do trabalho. O que Jesus quer dizer é que estamos sujeitos a infortúnios da vida, a enfermidades e também infelizmente a maldade de algumas pessoas que não temem a Deus. Mas nem por isso Deus deixa de ser bom, e nem por isso Deus deixa de ser Deus. E a gente tem que entender isso, para que a gente não se revolte com Deus quando algumas coisas acontecerem. E uma coisa que acontece aqui, é que Noemi, ela não quer mais ser a agradável, agora ela tem amargura, porque ela só enxerga o mal que aconteceu na vida dela, as desgraças, as tragédias da vida dela. Eu gostaria de que você pensasse, de que maneira você tem enxergado a vida? Será que você tem olhos só para as coisas ruins que têm acontecido? Sabe, vamos imaginar um exemplo aqui, o Lalinho vai lá, Verônica trabalhou o dia inteiro, aí o Lalinho fala, hoje eu vou agradar a Verônica, vou fazer um jantar para ela. Aí coloca o pequeno para dormir, vai cedo, aí ele vai lá e prepara um jantar. Ele cozinha, Verônica? Deus usa, irmão, Deus usa. Aí ele vai lá e prepara um jantar para a Verônica. Aquele jantar, coisa e tal. Aí ele prepara a mesa, põe a vela. A Verônica chega do serviço, fala assim, nossa, que legal, ele cozinhou. Só que quando ela vira, olha para a pia, aí ela não consegue olhar para outra coisa a não ser para a pia. Não estou falando que a Verônica é assim, mas é questão de focar, simplesmente no que não está legal às vezes. Aí olha e fala assim, aí o Lalinho fala, gostou? Aí ela, bem que você podia fazer o serviço completo, né? A noite acabou, aí a criança já acorda, chorando, quer mamar, come isso aí, mas por quê? Porque às vezes nós temos a grande tendência de desfocar do agradável e focarmos somente no desagradável. Hipervalorizamos muitas vezes o desagradável, temos essa tendência, e cegamos para aquilo que tem sido de bom, que tem acontecido nas nossas vidas. Noemi aqui, só nesse capítulo 1, eu já posso te mostrar essa cegueira, porque ela tem 2 noras que a amam, e ela está tão focada
na amargura dela, que ela deixa de ver duas estrangeiras novas, que têm capacidade de casarem de novo, de terem filhos, de seguirem uma vida, querendo estar ao lado dela. Mas o que ela escolhe? O que ela diz? Não, vão embora, eu já estou velha, eu já não posso mais casar, não posso dar mais filho para vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas nós queremos estar com você. Elas choram 2 vezes pelo caminho, choram 3 vezes pelo caminho, elas estão caminhando e chorando, porque se amam, porque amam ela. Mas quando nós olhamos demais para a amargura, quando olhamos demais para as desgraças e focalizamos nela, deixamos de ver quem está chorando e caminhando conosco ao lado. Já parou para pensar nisso? Noemi está tão focada em que vai voltar para a terra com o rabo entre as pernas, cansada, pobre, viúva, que não está olhando que tem 2 pessoas amparando ela ao lado e chorando com ela, não por aquilo que ela tem para oferecer, porque o verdadeiro amor se manifesta não naquilo que temos para dar. O que Noemi tinha para oferecer para essas mulheres? Nada, nem um filho, nem dinheiro, nem nada, mas elas queriam estar com elas. Não deixa a amargura afastar de você relacionamentos sinceros, pessoas sinceras. Às vezes nós queremos situações resolvidas, mas às vezes é melhor ter pessoas envolvidas conosco do que situações resolvidas. Quantas vezes você não vai dormir brigado porque você está tão focado na situação e esquece que aquela mulher te ajudou, te amparou, e você acaba sendo ignorante com a sua esposa, o seu marido que está ali te apoiando e que está te amparando, o seu filho, sua filha, pessoas ao seu redor que estão tentando te motivar, que estão ali, às vezes calado com você, no dia em que você está chorando ali, mas ao seu lado. Mas a gente quer olhar para a situação e parar de olhar para as pessoas. E é isso que acontece com Noemi. Vão embora, meninas, vão embora. Vai, Orfa. Aí Orfa fala assim, tá bom, não vou insistir muito, eu amo Noemi. Choram, mas vai viver a vida. Só que Ruth diz, não, eu não vou, eu não arredo o pé, não vou me afastar de você. Para onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu ficarei. Onde você deitar, eu deitarei. O que você comer, eu comerei. Se você não comer, também não vou comer. E onde você morrer, ali eu morrerei também. Estou contigo, não abro. Não é o que você tem para oferecer para mim. Eu sei que você nunca me dará um marido. Eu sei que você não tem nada, mas se for para mim, em outras palavras está falando, a gente vai voltar para aquela terra que eu nunca pisei, eu serei uma estrangeira naquela terra, eu serei vista com hostilidade naquela terra, mas eu não me importo, mas eu não vou sair do teu lado, eu estou com você, porque o sentimento que eu tenho por você, o amor que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você, é maior do que qualquer coisa que você possa me oferecer. Eu gosto de uma história que eu acho que foi o padre Fábio de Mello que contou, alguém semelhante, mas é aquela história de que é até forte o que eu vou dizer, mas quem você tem na vida que vai limpar a sua bunda? Já parou para pensar nisso? Você tem pessoas ao seu lado dispostos a limpar a sua bunda? Sabe por que eu estou falando isso? Porque se um dia cairmos numa cadeira de rodas, ou formos para um asilo, e não tivermos nada para oferecer para ninguém, vai ter quem troque a sua fralda? Tem quem troque a sua fralda? O meu sogro está há 25 anos numa cama, mais de 25 anos numa cama, tem que tomar banho, tem que dar banho, sofreu um acidente, era um carteiro ativo. Minha sogra tem dor nas costas, minha sogra tem problemas de saúde, tendinite, não vivem como marido e mulher assim, mas ela está lá.
cuidando dele. Meu primo, mesma época do meu sogro, meu primo pulou na piscina do Juventus, num baile de carnaval, e esmagou a medula. Está há mais de 25 anos na cama. Hoje, a grande responsabilidade é da minha prima, que está ali, dia após dia, ajudando, socorrendo, só que ele, diferente do meu sogro, não mexe, não sente de nada para baixo. A vida é cheia de adversidades, e às vezes nós queremos resolver situações ao invés de se alegrar com pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. A mãe da Kelly, há 2 anos e meio em uma cama em estado vegetal, não é, Kelly? Fez uma cirurgia, deu errado a anestesia, está lá, se alimenta por sonda, é tudo, e ali ao lado. E a Kelly falou algo tão legal, bonito para mim. Eu já falei: pastor, quando eu não vou na casa da minha mãe, a enfermeira disse que ela esboça reações, mesmo sem expressar, mas ela esboça algumas coisas, tipo, com saudade. A pergunta é: quem você vai valorizar? Quem você tem valorizado, ou o que você tem valorizado? Quando na vida o que vale é ter gente que vai trocar nossa fralda ao nosso lado, cultivar relacionamentos com pessoas que de fato vão querer estar ao nosso lado, mesmo se nós perdemos a fala, vão querer estar ao nosso lado, mesmo que nós não possamos mais ganhar dinheiro, vão estar do nosso lado, mesmo que o que tivermos para dar para ela é uma fralda suja. Noemi encontra uma Ruth. E elas vão. E quando chegam em Belém, há um murmurinho. E quando elas chegam em Belém, e quando Noemi diz que ela se chama Mara agora, ela está falando para as mulheres daquele lugar. Não me chama mais de Noemi não. Agora me chama de Mara, porque eu não sou mais aquela pessoa. A amargura transforma a gente. A amargura tem capacidade de nos transformar. Mas sabe o que é interessante? Que no decorrer dessa história, Ruth se posiciona, e ela começa a trabalhar, e ela vai trabalhar, e ela fala assim: não sei o que está acontecendo, eu vou lá colher o resto das coisas que vão cair na plantação, vai colhendo e vai levando comida, e isso chama a atenção aos olhos de quem? De Boaz, um dono daquele lugar que ela foi colher o resto das espigas que caíam pelo caminho, espigas de cevada. Sabe, irmão, Boaz olha e fala assim: quem é essa mulher? O empregado dele fala assim: não, é a nora de Noemi, a moabita. Ela veio junto com Noemi, louca, menina nova ainda, tudo em cima, podia casar de novo, mas não, quis ficar junto de Noemi. O interessante é que todo mundo trata Noemi como Noemi, só ela se chama de Mara. Olha, leia o texto, você vai ver que todo mundo chama ela de Noemi, todo mundo chama ela de agradável, porque às vezes as pessoas estão enxergando Deus operando em nossas vidas e nós não. As pessoas estão vendo a família que nós temos e falando: que bênção aquela família, como eu queria ter uma família abençoada igual aquela. Nossa, olha aqui, seu marido é uma bênção. Nossa, seu filho é uma bênção. Nossa, que maravilha. E as pessoas estão vendo Deus operando nas nossas vidas, mas a amargura nos impede de enxergar a graça de Deus na nossa vida. Não é engraçado isso? Vai ler o livro aqui, eu sei que você vai ler depois o relato, e todo mundo chama ela de Noemi. O autor sempre fala que ela é Noemi, ela é agradável, sim, ela pode não estar enxergando isso, mas Deus continua operando na vida dela. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar o que Ele sente por você, só porque você não enxerga as coisas direito. Porque o amor de Deus é de uma via só, não depende do que você faz, mas daquilo que Ele é. Isso é importante saber. E Boaz olha para essa moça e os rumores vão rolando, a cidade inteira está sabendo, Belém inteira sabe que aquela é a moabita que veio com Noemi de Moabe. Sabe por quê? Porque parece que não, às vezes parece que não, eu sei que parece que não, mas as nossas boas ações são vistas, sabem, as pessoas sabem.
Não pense que você, as pessoas pensam assim, lá vai o trouxa, tá vendo? Mais um. Às vezes a gente está vivendo num contexto onde ser bom, ser caridoso, onde se doar é um sinônimo de ser um trouxa. Mas eu vou dizer para vocês, que aquele que faz o bem, aquele que semeia o bem, do bem comerá também. Isso é Bíblia. Daquilo que plantar você vai comer, você vai colher, com bem você dá e com bem você recebe. Por quê? Porque Deus é bom. Mas nós nos esquecemos disso. E às vezes somos levados mais pelas circunstâncias do que pelos princípios. E Boaz fala assim, não, faz o seguinte, solta umas espiguinhas aí no caminho, deixa ela pegar, deixa ela comer, vem comer com os empregados, deixa ela aqui, não deixa ela ir para outro lugar não, cuida dessa menina. No decorrer da história, Noemi dá uma dica para Ruth, fala assim, Boaz é nosso resgatador, dorme nos pés dele lá, fala se ele não casa com você. Aí ela fala isso, aí Boaz se assusta, porque dá a entender que Boaz é um homem mais velho. Porque ele fala assim, nossa, ela é nova, e mesmo assim me escolheu como resgatador, que coisa. Então ele vai na entrada da cidade, e tem um outro parente mais próximo, que poderia ser o resgatador. O que era isso? Noemi tinha as terras que era do marido dela, só que ela não tinha condição de cultivar, de plantar, ela estava quebrada. Só que um parente próximo poderia comprar as terras dela, e assumir a responsabilidade por cuidar das terras de Noemi, e casar com Ruth, para assim dar a descendência contínua daquela família. Só que quando Boaz foi negociar na entrada da cidade, falou assim, você quer comprar as terras? As terras eu quero, só que tem que casar com a Moabita. Não, com a Moabita eu não quero casar não, porque eu não quero manchar minha genealogia, colocar uma estrangeira dentro da minha linhagem pura, judia. Não, então casa você com a Moabita. O interessante é que o texto não fala quem é esse primeiro parente mais próximo. Só que até hoje, mais de 3.000 anos depois, a gente conhece o nome de Boaz e dessa Moabita estrangeira, porque Deus age em princípios. Em nenhum momento aqui há um eis que te digo, mas tem Deus agindo nos princípios das pessoas que temem a Ele, na caridade, na fidelidade, no respeito, na generosidade, em tudo, Deus vem agindo. E Boaz casa com essa mulher, casa com Ruth, nasce um filho, o Senhor permite que nasça um filho, e as mulheres de Belém celebram e falam assim, Noemi, essa sua nora é melhor que 7 filhos, e Noemi se alegra, e celebra, e sabe que dessa Moabita, com Boaz, nasce um filho, e dessa descendência vem o rei Davi, e do rei Davi, dessa descendência, vem Jesus. Jesus pega as coisas loucas, Deus pega as coisas loucas, desprezadas desse mundo, e traz honra para que o nome dele seja glorificado. É um Deus que age no amor, na graça. Sabe, meus irmãos, que as amarguras dessa vida não te impeçam de ver o agir de Deus através das pessoas que temem a Deus ao seu redor. Você não precisa de um eis que eu te digo para se sentir visto por Deus, mas saiba que Deus te vê na história da tua vida, do teu cotidiano. No livro de Ruth, a gente vai ver Deus agindo no trabalho, Deus agindo nos negócios de Boaz, Deus agindo através da postura de Ruth com a sogra, no cotidiano familiar. Deus quer agir na história das nossas vidas, Ele age no nosso cotidiano. Mas às vezes a gente quer milagres, coisas miraculosas, e deixamos de viver aquilo mais importante, que é o milagre de um amor verdadeiro. E aquilo que Jesus insiste para nós, sempre insistindo, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, porque só o amor vai tornar a vida mais agradável.
Só o amor vai fazer superar as percas. Só o amor supera a adversidade. Só o amor vai fazer você ter alguém para trocar sua fralda. Isso é lindo. É o ensinamento de Jesus. E sabe, meus irmãos, nós devemos procurar as Rutes que estão ao nosso lado. Que a amargura dessa vida, que as dificuldades dessa vida, que os tropeços, que as decisões erradas, que as aflições dessa vida não fechem os seus olhos, os meus olhos, os teus olhos, para as Rutes que estão ao nosso redor. Aqueles que a gente não espera nada, mas que acaba sendo o apoio necessário no dia da adversidade. Você quer saber de uma coisa linda dessa história? Quando alguém chega em mim e fala assim: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falo assim: começa pelos Evangelhos, começa pelo Novo Testamento. É melhor você estar inteirado naquilo que foi feito para você primeiro, de cara assim, ó. Nova aliança, coisa linda. Depois você vai conseguir discernir, você vai ter a visão correta para ler o Antigo Testamento, porque você vai tomar posse daquilo que Cristo fez por você. Aí fala: amém, pastor, vou começar. Aí você chega, aí eu chego: e aí, está lendo a Bíblia? Pastor, eu comecei a ler, abri o Evangelho de Mateus e já parei no capítulo de número 1. Mas por quê? Pastor, pelo amor de Deus, você vai ler aquilo lá e está lá: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Gente, isso é chato. Ler a Bíblia já é algo que difícil. Aí você vai ler o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o pastor indicou. Aí você fala: mas o que é isso? Que é uma lista para dar nome esquisito para filho? Porque tem um monte de nome aqui. Só que depois dessa história que eu estou contando para vocês, isso aqui vai mudar. Dentro dessa genealogia de Jesus, que é a descendência de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui está mostrando a genealogia de Jesus. Aqui tem 4 mulheres nessa genealogia. 4 mulheres, tem 5, tem Maria também, mas 4 importantes, interessantes de pensar nela. Aqui eu li logo de cara para vocês Tamar. Tamar foi a nora de Judá. E os filhos de Judá não conseguiu fazer filho em Tamar, e foi indo, e Tamar cansada, querendo também permanecer e prosseguir a linhagem, ela se veste de prostituta e tem um filho do próprio sogro. Quem disse que Bíblia não tem bafão? Eita, você ainda assiste novela da tarde, vai ler a Bíblia, tem cada bafão. E está lá, Tamar, tem um filho do sogro. Que coisa mais esquisita, né? Aí tem um outro nome que aparece aqui, bem interessante, que é o de Raabe. Raabe era uma prostituta que morava na muralha de Jericó, estrangeira, prostituta estrangeira, valia nada. Está na genealogia de Jesus, uma mulher que dorme com o sogro, uma prostituta. Depois aparece o nome de Ruth, uma moabita estrangeira. Depois a outra mulher que aparece é uma adúltera, Batseba. Está aqui, na genealogia do nosso Senhor. Esses nomes aparecem na genealogia de Cristo, e isso é importante para a gente poder parar e pensar. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por que isso está cravado na Bíblia? E de repente, se você tivesse uma avó que foi dona de bordel, talvez você teria vergonha de falar. Meu pai era
general, eu tinha um tio que era empresário, a minha avó era a dona Maria Furacão. Não, ninguém tem coragem de falar isso. Fica com vergonha de falar. Mas quando eu olho para a genealogia do nosso Senhor e vejo pessoas que aos olhos de todos não eram nada, e de repente aos olhos delas mesmo não eram nada, eu vejo o tamanho da graça de Deus em operar nas nossas vidas. Porque às vezes você se considera um nada, um pecador, um falho, um indigno, mas Deus transforma, Deus opera, porque a salvação não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E Ele pega os rejeitados, os esquecidos, os distantes, os pecadores, e transforma em filhos, porque Ele é Deus. Ele opera do jeito que quer, da forma que quer, e é pela graça. Aí a gente começa a compreender melhor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, só a partir de Jesus, só a partir do Novo Testamento, da cruz, não, está aqui, que desde o princípio, Ele amou Raabe, Ele amou Ruth, Ele amou Tamar, Ele amou homens e mulheres ao redor da história, e que pela graça dEle, não pela tribo, não pela circuncisão, mas pela graça, Ele sustentou, cuidou, transformou, e deixou marcado na história. Isso é maravilhoso. Isso deve servir de inspiração para as nossas vidas, em saber que independentemente do que eu sou, Deus me ama e opera em mim, e pode operar em mim e através de mim. Então a história de Ruth, ela é esse relato. Como eu disse aqui, agora você já vai entender, você pode começar a ler o Evangelho de Mateus sem desculpa, porque isso te traz alegria. Um Deus que é gente da gente, que nasceu de gente falha, da descendência de gente falha, mas que pela graça, somente pela graça, nos alcançou. Isso é lindo. Então não tem motivos para você não se alegrar e a sua vida não ser uma vida Noemi. Tenha e viva uma vida Noemi, uma vida agradável, porque Deus é bom, e sempre haverão Ruths no nosso caminho. Mas não queira olhar mais para as circunstâncias do que para as pessoas, e que também nós possamos ser Ruths na vida das pessoas. Pessoas que chegam, que não têm conexão, que podem se desprender, mas que escolhem estar juntos. Sabe por quê? Porque o mais maravilhoso de Cristo é a liberdade que Ele nos dá. A liberdade que Ele nos dá, porque o que eu aprendo com o livro de Ruth, é que o amor verdadeiro liberta e não aprisiona. Sabe por quê? Eu olho para Noemi, é lógico que ela queria que as noras viessem com ela, mas por amar tanto ela fala, eu penso em vocês, vai viver a vida de vocês. Só que o amor verdadeiro nega-se a si mesmo, e se derrama, e diz, não, eu quero, eu fico. Jesus, quando encontra algumas pessoas pelo caminho, as pessoas falam, e agora Jesus, o que eu faço? Jesus fala assim, é o seguinte, agora vá, e não peques mais, vai viver uma vida, continua vivendo, e não peques. Quando os discípulos acham que a palavra é pesada, e pensam que, Senhor, fala alguma coisa diferente para a gente ficar perto de você, ele fala, não, a palavra é essa, agora se vocês quiserem, vocês ficam, porque o amor verdadeiro liberta, e não aprisiona. Então ame de uma maneira que traga vida, porque no fundo o que importa mesmo, assim como nosso Senhor Jesus diz, e o que prevalece é o amor verdadeiro, o amor puro, um amor de Ruth por Noemi, um amor que supera as adversidades, porque Deus nos ama através de Jesus Cristo, nosso resgatador. Então que essa noite, essa mensagem,
Abra o teu coração, os teus olhos. Independente da amargura que você tenha vivido ou esteja vivendo, você possa ver que o Senhor não te desampara. De repente, essa mensagem é a mensagem que você precisava ouvir para aquecer o seu coração. Sabe o que é isso? Deus não te desampara. Ele te ama. Essa é a graça. Não precisamos de fogos de artifício. Nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. No ir, no vir, no trabalhar, no se relacionar, manifestar a graça do Senhor. Porque Deus honra, porque Ele é fiel. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por seu imenso amor. Senhor, que possamos viver uma vida que te agrade, Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus, Senhor dos exércitos. Senhor, às vezes as adversidades tentam chamar a nossa atenção e não nos deixam enxergar o teu agir, o teu falar, o teu cuidar. Mas Deus, nós queremos viver uma história de amor. Não uma história romântica, mas uma história de amor, Deus, que nós possamos cultivar uma vida ao ponto de ter quem troque a nossa fralda, uma vida ao ponto de olhar para quem está do nosso lado nos momentos de adversidade, porque o Senhor nos surpreende, o Senhor nos sustenta, e mais do que tudo, o Senhor age através dos que te temem, o Senhor age, o Senhor estende a sua mão através daqueles que ouvem e cumprem a tua palavra. Venha sobre as nossas vidas, e em meio às tempestades que têm nos afligido, que possamos olhar para o lado, para o barco, e ver que do nosso lado tem sentado uma Ruth, e que também nós possamos ser Ruth na vida de alguém, e mais do que tudo, que possamos descansar sabendo que a tua graça nos cobre, e o Senhor nos aceita, nos recebe, nos cura, nos sara. Obrigado por essa palavra, obrigado por tua vida, obrigado pelo amor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.